Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Em nome de Allah, o clemente e misericordioso. Louvado seja Deus, Senhor do Universo. Que a paz e a bênção esteja com o nosso querido e amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seus companheiros e seus seguidores até o dia do juízo final. Este é mais um vídeo respondendo perguntas sobre o jejum. Primeira pergunta: qual é a decisão sobre mulheres menstruadas que frequentam palestras em mesquitas que ocorrem especialmente durante o mês do Ramadã? Não é permitido que uma mulher menstruada permaneça na mesquita, apenas quanto a ela passar por ela por necessidade. Não há nada de errado com isso. E sua evidência é que Deus ordenou que as mulheres fossem ao local de adoração para o Eid, para orar e fazer a adoração, e ordenou às mulheres menstruadas que se retirassem do local de adoração e do local de oração. Segunda pergunta: é permitido ter relações sexuais durante o período menstrual? Não. E essa proibição vem por conta do dito na Surata A-Vaca. Pergunta número 3. É permitido fazê-lo no final do período? A permissão só é concedida depois da purificação. Pergunta 4. Uma mulher tem um período menstrual regular de 6 dias, então os dias de seu período aumentaram e ela deveria abster-se de jejuar? Se o período normal de uma mulher era de 6 dias, então esse período tornou-se mais longo e tornou-se de 9 ou 10 dias, por exemplo, então ela não reza até que se torne pura. E isso porque o profeta, que a paz e a bênção de Allah esteja sobre ele, não estabeleceu um limite específico para a menstruação. E Deus Todo-Poderoso disse: e eles perguntarão sobre a menstruação, dizem-a que é impuro. Se ela estiver menstruada, ela não reza e nem jejua. Pergunta número 5. Uma mulher menstruou por 10 dias e no mês do Ramadã ela parou de menstruar por 14 dias e ela não se tornou pura e o sangue começou a sair dela, que era com uma cor preta ou amarelada, e ela permaneceu nesse estado por 8 dias. Então, ela jejuou e orou durante esses 8 dias. Sua oração e seu jejum durante esses 8 dias eram válidos, e o que ela deveria fazer? Se for uma mulher cuja a menstruação aumentou além do normal, ela sabe que este é o sangue menstrual normal, então ela deve sentar e ficar até ficar pura para voltar a rezar. Ela não reza ou jejua a menos que ultrapasse a maior parte do mês. Com base nisso, os dias que ela jejuou depois que ela ficou pura, ela viu esse sangue disfarçado, que ela sabe que não é um sangue menstrual, mas é amarelado, marrom ou às vezes até preto. Então isso não é considerado parte da menstruação e o jejum durante esse tempo é válido e é fragmentado e suas orações não são proibidas para ela. Pergunta número 6. Quais são os sinais de diferenciação entre o sangue menstrual e o istihda? Desses sinais estão: primeiro, a cor preta da menstruação, enquanto o sangue da menstruação é claro. Segundo, o mau cheiro do sangue menstrual. E o terceiro, o fluxo do sangue menstrual. E não é o mesmo para o sangue do istihda. Quarto, dor pré-menstrual, embora não exista tal coisa em istihda. Pergunta número 7. O istihda invalida o jejum? O istihda não afeta a validade do jejum. Então, a mulher deve realizar os atos de adoração e não é proibido a conexão com a relação sexual. Pergunta número 8. Se uma mulher sofre de sangramento menstrual, como ela deve orar e jejuar? Ela tem que parar de orar e jejuar pela duração de seu hábito anterior, antes do advento que aconteceu com ela. Se é seu hábito que sua menstruação venha no início de cada mês por 6 dias, por exemplo. Então, ela deve sentar desde o início de cada mês por um período de 6 dias, sem rezar e nem jejuar. Passados esses dias, ela faz a ablução e faz o ghusl e depois ela reza e jejua. Pergunta número 9. Como alguém pode saber o que está relacionado ao aborto espontâneo do feto, se é nifas ou outra coisa com o propósito de jejuar? Se uma mulher grávida aborta um feto em desenvolvimento ou nele aparece o planejamento de um órgão,
como uma cabeça ou uma mão, foi apresentado por sangue pós-parto. E se o que caiu foi um coágulo ou um pedaço de carne em que nada de caráter humano, é evidente. Então, seu sangue é de corrupção e deve jejuar se for possível. Caso contrário, ela quebra o jejum e compensa em outro dia. Pergunta número 10. Isso pode ser definido em meses? O feto abortado após 3 meses no período pós-parto. Pergunta 11. Uma mulher grávida menstrua? Não. O óvulo foi fertilizado e não há espaço para a menstruação naquele momento. Pergunta 12. Que diretriz legal no sangue que sai da mulher grávida? A menstruação foi criada por Deus, bendito e exaltado seja Ele, pela sabedoria de nutrir o feto do ventre de sua mãe. E, portanto, o sangue pode ter corrido à gestante por algum motivo, seja por acidente, seja por carregar alguma coisa ou algo semelhante. Então sua decisão é que é sangue de veia, e isso não impede de orar ou de jejuar ou fazer tais atos de adoração. Pergunta 13. Após o aborto, quando ela pode jejuar? Se o aborto espontâneo for inferior a 80 dias, esse sangue não impede a adoração. E essas limpezas são uma indicação da limpeza do útero e da interrupção do sangue, e é permitido fazer as orações e os jejuns. Pergunta 14. Se purificasse antes dos 40 dias, então jejuaria e oraria? Sim, ela deve jejuar e tomar banho para realizar a oração. Pergunta 15. Quem fez cesariana e saiu um pouco de sangue ou não saiu sangue nenhum, qual é a decisão sobre ela? A questão é não rezar com a presença de sangue. Se não houver sangue, ela deve iniciar suas orações e seu jejum após o parto. Pergunta 16. Se o sangramento voltar a ser sangramento pós-parto depois de aparecer em menos de 40 dias? Se o sangue voltar, ela não deve jejuar ou orar, porque é sangramento de pós-parto. Então, não jejua, pois o sangramento de pós-parto invalida o jejum. Espero que todos tenham entendido. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários que eu irei responder. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.